HGBS 11, o fundo de shoppings da Rede Brasil. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 15 de agosto de 2025. Continuar acompanhamento do fundo aqui no canal. Ele que tem uma situação em relação à sua expectativa de manutenção da distribuição. Tem também a questão da venda de um ativo. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. O fundo iniciou as atividades em 2006, bem consolidado aí no mercado. A cota patrimonial a R$ 21,57, tem hoje um valor de mercado de 2 bilhões 400 milhões. Tem hoje 131 mil cotistas, uma ABL própria de 245 mil metros quadrados. E na data que eu gravo com vocês, o HGBS 11 cota a R$ 19,04, fazendo um P sobre VP de 0,88, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 1,67%. A cotação aqui no mercado secundário chegou aos R$ 17,49 agora em fevereiro. Desde então buscou uma pequena recuperação, já atingindo inclusive R$ 20,32, mas desde o início dos murmúrios em relação à possibilidade de manutenção da distribuição frente aos resultados apresentados pelo fundo, ele então decresceu aí no mercado secundário, já atingiu inclusive R$ 18,08 e agora repousando na casa dos R$ 19,04. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 14 de agosto de 2025, diminuiu um pouquinho a distribuição, antes que era 16 centavos por cota, e agora reduzindo um pouco a distribuição que era no patamar de 16 centavos, pelo menos desde agosto de 2024, agora 15 centavos por cota. É bem provável que pode descer aí para 14 centavos, veremos adiante, fazendo um yield com esta distribuição de 15 centavos por cota de 0,81 ao mês, anual de 10,07%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em HGBS 11, teria hoje R$ 1.022, já considerando o reinvestimento dos dividendos. No benchmark, no comparativo com o IPCA e com o CDI e também com o IFIX, ele consegue ficar atrás de todos eles, enquanto o CDI retornando 2,2% no período, o CDI retornando 24,7%, o IPCA 9,71% e o IFIX 7,05%, então ponto de atenção na rentabilidade aí do HGBS 11. Mas voltando aqui para o relatório em relação ao monitoramento da Abrasce, apontou no mês um crescimento de 0,8 em relação a junho de 2025, se comparado ao mesmo mês de vendas de 2024. Já em termos reais, levando em consideração a inflação no período, houve uma retração de 4,4% e considerando o acumulado de 2025, um crescimento nominal de vendas de 1,9% versus o mesmo período de 2024. A vacância média do portfólio brasileiro segue lá agora em junho de 2025 na casa de 4,7, na mediana do Brasil. Já em relação ao HGBS 11 para os indicadores operacionais para junho de 2025, a gestão destaca que ainda não tem a inclusão dos dados do Via Parque Shopping, mas a partir dos resultados de julho, ela já inclui estes resultados deste shopping, considerando a mudança de gestão lá do FVPQ 11 e o acesso direto aos números do shopping pela equipe da rede. As vendas por metro quadrado aqui do HGBS 11 apresentaram um crescimento de 6% se comparado a junho de 2024, apresentando no mês R$ 1.325 de vendas por metro quadrado em junho. A vacância do fundo atingiu 4,9 versus 4,8 em maio e o NOI caixa por metro quadrado fazendo R$ 86 o metro quadrado, um crescimento de 13,4% versus junho de 2024. Segue lá aquela situação negativa em relação ao Goiabeira, se verificarmos aqui, ele é o que apresenta inclusive retração no comparativo de 2024, tanto aqui em relação às vendas por metro quadrado, quanto também em relação ao NOI por metro quadrado, inclusive aumentando a vacância que agora está na casa de 17,9%, o pior índice de todo o portfólio do fundo. No mês também tem um resultado negativo aqui em relação ao Jardim Sul, se comparado a 2024, em relação ao NOI de 0,7% negativo, e também para o West Plaza negativo também de 2,8% em relação ao NOI.
Mas, fora estes destaques negativos, o portfólio em si segue performando relativamente bem, se considerado principalmente o cenário atual de inflação bem turbulenta e de Selic alta, enfim, bem tranquilo em relação aos índices de vendas e também de NOI. Em relação às vendas por metro quadrado, a gestão comenta que o fundo apresentou R$ 4.037 de vendas no metro quadrado no segundo trimestre de 2025, o que representa um crescimento de 12,8% no comparativo do mesmo período de 2024. O segundo trimestre apresentando aí um desempenho superior em relação ao primeiro trimestre do ano, registrando um valor maior de vendas por metro quadrado e um crescimento superior em relação ao mesmo período de 2024. Quanto ao desempenho do primeiro semestre de 2025 como um todo, o ativo com maior destaque do portfólio foi o Floripa Shopping, majorando em 51% versus o resultado do primeiro semestre de 2024, impactado pelo crescimento do turismo estrangeiro lá naquela região. É de conhecimento de muitos que Floripa recebe um turismo bem forte em relação aos turistas argentinos, uruguaios e também paraguaios, então é bem provável que isso impactou demais os resultados aqui do Floripa Shopping, muito puxado aí pelo crescimento da economia argentina. Outros destaques aqui do portfólio no primeiro semestre também foram os shoppings aqui do interior paulista, como o de Araraquara, o de Franca e de Bauru, crescendo em relação aos seus desempenhos em 19%, 17% e 16% respectivamente. Então, ponto positivo. Já o NOI por metro quadrado do fundo ficou em R$ 243,55 o metro quadrado no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2024. No segundo trimestre, o indicador de vendas teve um desempenho superior ao primeiro trimestre do ano, impulsionado pelos crescimentos acima de 2 dígitos em relação ao mês de maio, que foi de 13,9%, e de junho, 13,4% em relação ao mesmo período de 2024. Considerando o acumulado do primeiro semestre do ano, a gestão destaca aqui a influência das receitas provenientes do estacionamento no resultado do fundo. Esta receita que apresentou um crescimento de 14,9% em relação ao primeiro semestre de 2024, representando aproximadamente 25% do NOI do HGBS, então ponto positivo. Já a vacância do fundo durante o ano de 2025 vem mantendo o patamar na casa aí de 4,5% a 4,9%, como verificamos aqui no gráfico. Ela que chegou a 4,7% agora em dezembro de 2024, mas agora sobe para 4,9%, ponto de atenção. Já em relação ao custo de ocupação frente ao percentual das vendas, no segundo trimestre de 2025, chegou a 9,2% do portfólio. Dentro do custo de ocupação total, a participação das despesas com aluguel se manteve estável frente ao segundo trimestre de 2024, chegando a 5,2%, enquanto o peso dos encargos comuns e dos fundos de promoção, 4,1%, registrou uma redução de 0,2%, então ponto positivo porque o custo de ocupação segue lá na casa de 9,2%. Em relação às vendas das mesmas lojas, performou bem agora no segundo trimestre de 2025, registrando um crescimento de 9,8% em relação ao mesmo trimestre de 2024, com destaque para café e lanche, que teve um desempenho positivo de 45,4%. Os destaques de SSS no segundo trimestre de 2025 foram o Novo Hamburgo majorando 31,4% no comparativo do fechamento das operações lá do segundo trimestre de 2024 por conta das enchentes lá do Rio Grande do Sul, seguido do Floripa de 16,1%, do Bauru novamente performando bem 15,8% e do Franca no interior aqui do estado de São Paulo também performando bem de 14,5%. Então, se o destaque positivo aqui do Novo Hamburgo chegou a 31,4%, ele foi muito impactado pelas enchentes lá em 2024, então ponto positivo porque o Rio Grande do Sul recuperando o seu resultado, frente também aos resultados de Floripa e do interior do estado de São Paulo. Já em relação às vendas totais aqui por metro quadrado, seguem crescendo desde fevereiro, atingindo agora
R$ 1.325 em 2025, crescendo 10,6% em relação ao comparativo de 2024 e crescendo também 5,6% no comparativo de junho em relação a junho de 2024, então ponto positivo. Já a vacância aqui do fundo segue naquele patamar de 4,9% agora em junho de 2025, se comparado a 5,8% em junho de 2024, a evolução do NOI por metro quadrado sob o regime caixa, chegando a R$ 86 o metro quadrado agora em 2025, no comparativo de R$ 77 o metro quadrado em 2024, e em relação ao fato relevante da alienação de 10% do Shopping Parque Sul, comentamos essa transação nos vídeos passados aqui do HGBS 11 e, segundo a gestão, ela aguarda a efetivação da transação com ganho de capital gerado pela venda, representando um lucro não recorrente de 3 centavos por cota. A gestão destaca aqui também que a alienação envolve a fração ideal de 10% do Shopping Jardim Sul, no valor total de 63 milhões, cujo valor será pago à vista na data da celebração da escritura definitiva de transferência do imóvel. Então, aguardemos então os próximos passos em relação à venda deste ativo. Ela comenta aqui agora que em 1º de junho a administração e a comercialização do Shopping Jardim Sul passou a ser feita pela Ancarin Van Rohe. Segundo a gestão, houve a procura de um novo parceiro para o ativo e entendeu que a entrada do grupo na administração do shopping e também na sociedade representa um marco estratégico para o ativo. Então, atenção, pessoal, é bem provável que a alienação aqui de 10% do Jardim Sul seja feita aqui a Ancarin Van Rohe, que recebe agora 10% do shopping e se torna sócio do HGBS lá no empreendimento, então ponto positivo. Já em relação ao desempenho do fundo, o resultado de julho de 2025 foi de 15 centavos e meio por cota, representando positivamente o impacto levantado aí pelo depósito em juízo pelo West Plaza no total de 1 centavo por cota após o fundo obter o sucesso nos processos judiciais. Então, ponto positivo porque o resultado foi impactado aí pelo recebimento judicial de um valor lá em relação à negociação do West Plaza. E recebendo 1 centavo e meio em relação a este processo judicial, a gestão anuncia 15 centavos na distribuição e consegue reter aqui meio centavos por cota na sua reserva. Então, o fundo segue com aquela situação bem ajustada em relação ao realizado de resultados frente ao distribuído, conseguindo apenas uma pequena margem de gordura aí de meio centavo por cota. Então, ponto de atenção. Para a DRE do fundo em julho de 2025, ele fez aqui um total de R$ 23.439.000, um total de despesas de R$ 4.555.000, chegando aqui agora a um resultado operacional de R$ 20.073.000, um lucro de operações de R$ 490.000, um resultado de R$ 20 milhões, distribuindo R$ 19.369.000. Então, ele faz 15 centavos e meio de resultado, distribui 15 centavos por cota, ponto de extrema atenção por parte do cotista, porque agora, na decomposição de resultado, temos que o fundo tem apenas 3 centavos por cota de reserva, ponto de extrema atenção. Na decomposição do resultado, ele faz 18 centavos para a renda imobiliária, mas ele tem aqui também 1 centavo de despesas operacionais, tem um pouco aqui também de reserva, ela que agora é de 3 centavos por cota. E como comentamos em fevereiro de 2025, o fundo tinha 13 centavos por cota de reserva de resultado acumulado, e este resultado veio decrescendo bastante, quando em julho de 2025 chegou aqui a apenas 2 centavos por cota, e agora ele consegue guardar uma pequena gordura por cota, meio centavo por cota, chegando aqui agora a reserva de apenas 3 centavos, então ponto de atenção. E em relação ao guidance, pessoal, a gestão comenta aqui que ela continua indicando o patamar de distribuição na casa de 15 centavos por cota até o fim do segundo semestre de 2025. A gestão destaca aqui que até o primeiro semestre ela vinha sendo impactada positivamente pelo lucro imobiliário auferido quando do recebimento das parcelas referentes às vendas das frações ideais lá do Fashion Novo Hamburgo, e agora ela consegue distribuir 15 centavos até dezembro de 2025, então ponto de atenção. Em relação à rentabilidade aqui da cota do HGBS 11 para julho de 2025, ela foi no acumulado de 0,8%, o retorno total bruto negativo de 5,7%, enquanto o IFIX retornou 1,4%. É bem provável
que esta rentabilidade tenha sido afetada pela cota lá no mercado secundário, que como vimos decresceu bastante agora no encerrar de julho, começo de agosto de 2025, quando ela então decresceu em junho de 19,46 para R$ 18,05 por cota, recuperando um pouquinho agora na casa dos R$ 19. E em relação à rentabilidade aqui do fundo, fica o destaque que desde dezembro de 2010 ele fez 287%, enquanto o IFIX retornou apenas 244%. Na liquidez do mercado secundário, 100% presente nos pregões, fazendo um volume médio diário na B3 de 2 milhões e 200 ao dia, na cota de fechamento na casa de R$ 18,60. O portfólio do fundo segue lá com 20 shopping centers, sendo 15 detidos de forma direta, 4 detidos através de cotas de outros FIIs e 1 detido de forma direta e parte em cotas, que é o West Plaza Shopping, detidos através do WPLZ11. Esses shoppings representam 94,1% da carteira de ativos do fundo e ele conta aí hoje com a participação majoritária em 7 shoppings que totalizam 56% do valor investido em ativos estratégicos. Lembrando que ele tem 15% em FIIs, 79% aqui em imóveis. Para os CRIs e as LCIs, ele tem 3,2% aqui do patrimônio líquido do fundo, 94,1% em ativos estratégicos e 2% em FIIs líquidos, além de 0,7% aqui em fundos de renda fixa. Lembrando que a maior exposição segue lá o Jardim Sul, agora com 18%, ele vai reduzir um pouquinho esta exposição, seguido do Shopping Penha, 11%. Lembrando que a maior exposição por administrador é a Allos, 31%, mas ele tem aqui também a AD Shopping, tem agora 18% da Ancara em Van Roe, 15% da Soul Malls. A maior exposição aqui do fundo é para São Paulo, 85% de todo o portfólio para esta região, 11% aqui de participação minoritária, 7% de participação majoritária e 2 shoppings aqui com participações indiretas. Em relação à alavancagem do fundo, ela segue hoje na casa de 11,4%, são ao todo 4 CRIs, o primeiro é aqui para o Jardim Sul, com uma participação de 40%, e o segundo é o Shopping Jaraguá Araraquara, porque ele recebe aqui um CRI da CRI Habitasec, que veio junto com a aquisição do ativo, e ele, para adquirir 25% do Shopping Jaraguá Araraquara, fez aqui um CRI na ordem de 98 milhões. Então, ponto de atenção, porque para 2025 ele monta a ordem de 11 milhões para amortizar em relação a estes 4 CRIs, seguindo até na casa de 48 milhões lá em 2031, quando ele terá que amortizar 30 milhões aqui do HGBS1, 16 milhões do HGBS2 e 1 milhão e 600 aqui do CRI da Habitasec. Em relação ao portfólio, aquilo que nós já sabemos, o maior pênalti da carteira segue lá o Goiabeiras, passando por diversas dificuldades, inclusive com um aumento em relação à sua vacância, mas os demais shoppings aqui do fundo seguem performando relativamente bem, como vimos inclusive crescendo em relação às vendas por metro quadrado e também em relação ao NOI. Perfeito, pessoal? De HGBS11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.